Oi, meu nome é Laura Melo Dorso Viana, eu sou graduanda do curso de Direito da Unirio e orientada pelo professor doutor Paulo Roberto Soares Mendonça. Agora eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica chamado de A Judicialização das Políticas Públicas de Saúde no Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus e o Supremo Tribunal Federal. Inicialmente é necessário contextualizar o tema que vai ser tratado aqui nesse trabalho. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do vírus SARS-CoV-2 descoberto em janeiro daquele ano. E buscando frear a contaminação em escala global, tendo em vista a sobrecarga dos sistemas locais de saúde, diversos líderes mundiais impuseram medidas restritivas à sua população, com o fechamento de fronteiras, o isolamento social obrigatório, com a compulsoriedade do uso de máscaras. No Brasil, paralelamente, o fenômeno da judicialização das políticas públicas, principalmente nessa área da saúde, já vinha crescendo desde a redemocratização como uma forma de revisar a decisão de um poder político, tomando como base a Constituição Federal. Com a necessidade de elaboração de políticas públicas de enfrentamento à pandemia, especificamente no Brasil, surgiram diversas demandas judiciais contestando quais seriam os limites para as medidas restritivas, alegando desde seus impactos econômicos ao cerceamento de liberdades individuais, e qual seria a competência de cada ente federado para a elaboração dessas políticas. Depois, com a aprovação pela Anvisa do uso emergencial de determinados imunizantes, outras demandas foram sendo judicializadas. Elas questionavam sobre a obrigatoriedade da vacina, sobre a competência para a definição de quais seriam os grupos prioritários para a vacinação, etc. Nesse sentido, mora o interesse em compreender de que maneira a judicialização das políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 se dispõe, em especial como o Supremo Tribunal Federal tem decidido e influenciado nas questões que mais apresentam impacto para a sociedade nesse período de crise. Dentre os objetivos específicos da pesquisa estão pesquisar as decisões emblemáticas do Supremo acerca das políticas públicas que visem o enfrentamento do novo coronavírus, a fim de identificar os princípios norteadores dessas decisões. Temos ainda a verificação da forma que o Supremo tem atuado durante o estado de calamidade pública por conta do Covid e aferir a interferência dele nas diferentes fases do ciclo das políticas públicas de enfrentamento à Covid, nas fases de formulação, execução e avaliação. Para desenvolver esse trabalho, ele foi feito em 3 fases. Na primeira, houve um estudo bibliográfico acerca da judicialização das políticas públicas. Na segunda fase, foi feito um levantamento de quais seriam as decisões mais relevantes no STF na área de saúde em sede de controle concentrado. E, nesse sentido, foi feita uma tabela de acompanhamento com as decisões principais, de acordo com como as decisões iriam sendo proferidas pelo plenário. Na terceira fase, conforme essas decisões foram sendo publicadas no site do STF, houve uma análise qualitativa dessas decisões com a identificação dos seus princípios norteadores. Dentre os principais resultados obtidos a partir da análise dessas decisões já publicadas, eu julgo que houveram 2 ações mais relevantes. A primeira foi a ação direta de inconstitucionalidade, número 6.341, que tratava da competência e responsabilidade constitucional de estados e municípios para executarem medidas sanitárias, epidemiológicas e administrativas relacionadas ao combate do novo coronavírus. A norma impugnada foi a Lei nº 13.979, de 2020, que tratava das medidas de enfrentamento à pandemia. O ministro redator do acórdão, o ministro Edson Fachin, destacou que essa era uma norma complexa, já que ela ultrapassaria o tema somente da saúde pública. Ela também engloba concessões públicas, ela engloba a exploração de bens e serviços públicos que não somente o da União. Por isso é mais complicado entender, de fato, qual é a competência legislativa
para se julgar a inconstitucionalidade formal da norma. Outro ponto aqui que eu trouxe foi essa passagem do voto do ministro Edson Fachin, que dá para entender muito bem qual é a posição da Corte em relação à sua própria atuação face à crise. Ele fala que, desde que não haja violação material à Constituição, deveria o Supremo abster-se de declarar a nulidade de leis estaduais e locais apenas por ofensa à competência dos demais entes. Ou seja, aqui a constitucionalidade material tem uma grande força, a constitucionalidade formal perderia essa força em face à suposta inação de algum ente. Então, se não há norma de algum ente tratando de certo assunto, poderia outro ente usurpar essa competência a priori, visando o cumprimento das normas materiais da Constituição. O caminho para o ministro mais seguro para se avaliar a constitucionalidade formal da lei seria a divisão de competências definida pela lei do SUS. Afinal, a descentralização do Sistema Único de Saúde já está prevista na própria Constituição, no seu artigo 198, inciso 1º. De acordo com a Lei 8.080, que é a lei do SUS, o papel da União seria executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem risco de disseminação nacional, que é exatamente o caso que a gente traz aqui do coronavírus. E aos estados caberia a coordenação da execução dessas ações de vigilância epidemiológica em caráter suplementar, e aos municípios ficaria propriamente o papel da execução desses serviços. E, de acordo com o ministro no seu voto vencedor, assim como já vinha sendo trago pelo ministro Marco Aurélio, a competência dos entes seria, portanto, concorrente. E, nesse sentido, seria necessário dar uma interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 9 do artigo 3º da lei, que falava que o presidente da República poderia dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais. Aí eles falam que deve ser preservada a atribuição de cada esfera de governo nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição, que é aquele que fala de centralização. Assim, seria possível preservar, em certa forma, a autonomia dos demais entes para legislar sobre as medidas de enfrentamento à pandemia. Também, como já dito, o ministro destacou o aspecto da constitucionalidade material da norma. De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, que foi deliberado pela Assembleia Geral da OMS e promulgado pelo Presidente da República por meio do Decreto 10.212 de 2020, em seus artigos 42 e 23, as medidas complementares de enfrentamento à pandemia deveriam ser baseadas em princípios científicos, em evidências ou informações científicas disponíveis ou em orientação específica da OMS. Isso tudo, claro, sobre aquela visão que se tem de erro grosseiro e atuação na pandemia, sendo passível de punição o gestor público que não tenha, que adote uma medida que não tenha lastro na comunidade científica. A segunda decisão relevante que eu trouxe aqui foi o da DPF número 811, que tratava de um decreto estadual que vedava a realização de cultos e missas e demais atividades religiosas como medida de contenção durante a pandemia. Eles destacaram aquele precedente vinculante que a gente acabou de tratar, da ação direta de inconstitucionalidade 6.341, que trouxe expressamente a autonomia dos entes federados para legislarem sobre medidas de enfrentamento à pandemia. No caso concreto, eles usaram o princípio da razoabilidade, que tratava da adequação, necessidade e proporcionalidade em estrito senso.
quando da definição de medidas de políticas públicas. Então, no caso concreto, eles disseram que a decisão foi pautada em análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid, conforme o setor econômico e social, bem como de acordo com a necessidade de se preservar a capacidade de atendimento da rede de serviço de saúde pública. Então, com base em aspectos técnicos e científicos, seria possível sim, inclusive, ultrapassar algumas liberdades individuais da população, porque toda liberdade pode ser também limitada pelo direito do outro, nesse caso, o direito à saúde pública. Como essa pesquisa foi renovada, eu trago aqui as conclusões parciais. O Supremo afirmou que o exercício da competência, como a gente viu, da União para legislar sobre a vigilância epidemiológica nos termos da lei do SUS não diminuiu, mesmo nos termos da lei nº 13.979, a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços de saúde, devendo ser, portanto, preservada sua autonomia para executar e para legislar as ações de saúde, de enfrentamento. Além disso, a gente pode também fazer um link de que o Supremo impactou na elaboração de políticas públicas desde a sua fase de formulação pelos agentes públicos, uma vez que ele estabelece que elas devem ser sempre pautadas em estudos e evidências corroboradas pela sociedade científica, inclusive sob pena de punição do gestor. Então, ele impactou desde a primeira fase, antes mesmo da implementação. Por fim, eu trago aqui as referências bibliográficas desse trabalho e agradeço muito a quem assistiu até aqui.